E aí, gente, estou aqui, sou o Renato Nunes, diretor da Corea, Tudo para Pintar. Eu estou aqui super bem acompanhado, né, com o Bigo e com o pessoal da Dimension Customs Car Care, Emerson e Juliano. A gente vai conversar um pouquinho, falar um pouquinho aí sobre o mercado da repintura, os desafios de customização, desafios do Lata Velha, né? Então a ideia é ter um bate-papo legal aí para a gente conseguir conhecer um pouquinho da história aí desses grandes caras do nosso segmento. Vocês conhecem faz tempo já? Como é que é isso aí? Já tem história juntos? Primeiramente, agradecer aí o Rê, todo o time da Corea aí, o Bigo, o Emerson, toda a galera aí que tá por trás de todo esse evento aqui, né? Agradecer aí o convite todo. A gente já tava conversando um pouco com o Bigo, a gente acompanha o trabalho há bastante tempo. Temos essa pegada em comum, né, das restaurações dos carros. Nós fizemos também, né, o Lata Velha por um período tudo. E a gente estava compartilhando aqui os momentos bons disso, né, da repintura automotiva, né, meu, de quando a gente entrega um projeto, a cara do dono do carro, né, na hora que ele recebe, né, meu, aquela a alegria que o cara tem, né, de ver, né, e é muito gratificante isso pra gente, né, porque só a gente que fez isso aí sabe o trabalho que dá, né, o tempo, né. Absurdo. A dificuldade é que você sempre tem que alegrar três pessoas, não digo, mas você tem que pensar no teu produto de três maneiras. Um é o car show, que aí você pega bem, a própria Globo defende muito, pô, tem que ser uma coisa que chama atenção, tem que ser uma coisa bacana pro palco e tal. Dois, o próprio cliente, né, quer dizer, pô, o cara é o cara que tá lá para receber o carro, é um senhorzinho, é um molecão, então você tem que estar também visualizando um pouco a história, adaptar a ideia ao dele. E depois, o último e não menos importante, aquilo que você gosta, né, você não vai fazer uma coisa que você não gosta. E ainda tem, desculpa, esqueci o Luciano, que eu não sei se na época de vocês, mas na minha ele se mete bastante. Ele curte o negócio. Então não é assim um cara que fala, engole aí o carro que é isso que eu quero fazer. Não, o cara tem toda essa pegada. E eu acho que também o histórico do Lata Velha é muito legal. Ele tá aí 20 anos, né? Sim. Cento e não sei quantos carros, quer dizer... E ele começou com aquele car show, né? Que tinha aqueles carros que eram tijolos de pedreiro. Sim. É um Fiat trucado... Tinha de tudo, e era o tal do car show que era do programa Pimp My Ride, né? Que é aquele programa da MTV. E depois passou, graças a Deus vocês deram uma bela moralizada na coisa, né? Quer dizer, já melhorou um pouco aquele negócio dos carros desmantelarem depois de sair do palco. Vocês já começaram a fazer uma coisa bacana. Aí passou pelo Tarso, que teve aquela parte onde tinha muita pegada do customizador. Eu queria fazer o carro para ele, mostrar o trabalho dele, né? E aí, agora chegou nessa parte onde você tem que fazer um bem bolado ali, alegrar gregos e troianos. E o Luciano agora tá falando que você vai receber um carro saindo da concessionária. Eu falo, ai meu Deus do céu. Eu acho legal ver o histórico que o Lata Velha fez, né? Mas nada se compara à gratificação de você estar lá meu, eu choro. É muito legal. Aí o pessoal da produção fala, ó, o alemão chorando, o alemão chorou. Eu tô derretendo lá atrás do palco. Então é muito legal. Essa experiência E a Globo, né? Quer dizer, tem aí o lado A e B, tem política de um lado, política do outro, mas, cara, é de se tirar o chapéu. Aquela produção, aquele pessoal que está por trás ali do palco, desde o cara da iluminação até a própria produção que vai lá no sertão de não sei aonde pescar o carro, ver se a história é verdadeira. A quantidade de coisa que vem pra gente. E aí a produção vai lá e puxa e vê que é tudo mentira, né? Quer dizer, que não tem toda a... E aí cai, né? Quer dizer, não vai pra frente. E a galera nem imagina o que é por trás, né? Isso eu acho que é muito importante frisar também, porque era assim, ó, uma equipe enorme, né? Tanto da produção, né? Quando ia escolher as cartas, eu não sei se ainda é assim, né? Mas na nossa época, todas as cartas eram lidas, eles faziam meio que um filtro, e aí passava pra gente, e aí a gente tinha que colocar na balança, tipo, entre ser um carro bacana, que ia ficar legal pra TV, e um carro que a gente ia ter peça e condição de restaurar naquele tempo, né? Nós tivemos muito problema com a Globo exatamente por conta disso, porque a gente gostava de carro sem carro. E tinha essa história, né, do putz, mano, os caras queriam o negócio, ó, o cara era um coveiro, puta, ia ter que ter um caixão. Cara, nós já se queimava por dentro, que a gente falava, mano... É isso aí. E aí o que acontecia? A gente tinha muita treta exatamente por causa disso, porque lá tem muito palpiteiro também, lá, meu, se deixar todo mundo quer dar ideia. E a gente tinha que entregar um carro que funcionasse com garantia, que atendesse às legislação, tudo. E isso leva tempo para você entregar o carro. E aí a gente, às vezes, tinha que perder tempo exatamente com essa parte mais... política. Política, esse tipo de coisa. Mas assim, ainda assim a gente ainda conseguiu, muitos projetos, tentar manter uma pegada mais original. Era o que a gente gostava.
a gente entendia também que o programa cara, se o cara deixou aquele carro que ele gosta tudo chegar naquele estado, é porque ele não teve condição. Então não adianta também, sei lá, e dar um elefante branco pro cara, putz, um carro com roda de 10 mil reais num jogo, que o cara, se furar o pneu, ele não tem condição de trocar, se né? pegar os históricos dos carros, tá uma boa parte deles tá tudo abandonado. de novo. A gente gostava de fazer os projetos que o cara ia usar o carro para trabalhar, porque internamente a gente tinha aquela justificativa bacana. O cara vai manter o carro bom porque ele precisa do carro para trabalhar, entendeu? Agora, o trabalho que você está fazendo eu tô achando muito bacana exatamente por causa da originalidade. Cara, isso a gente gosta disso, a gente sempre gostou. A gente foi muito criticado porque os caras achavam que aquelas ideias partiam da gente, não era, cara. A gente falou para nós era um cliente como um outro. Não, pagou bem, que mal tem, vou fazer do jeito que o cara quer e ponto, entendeu? Mas o nosso interior, o nosso ímpeto mesmo, a gente quer um negócio mais, numa pegada mais original, ou até o customizado, mas dentro de uma realidade, né? Dentro do tipo... Customizado de época. É isso, eu teria um negócio daquele, talvez, alguma A primeira que você fez lá foi uma Kombi, não foi? Foi uma corujinha original, aquela linda, foi show. Foi para aquele remessador de peso, Darlan, o cara, esse é um cara gente boa. Tem cara também que você acaba ficando amigo, o cara volta pra oficina, é muito legal. Esse carro ficou legal. E aí tem aquela pegada, ele tinha uma filhinha na época de 3, 4 anos, a gente fez um banquinho combinando com tudo. Aí a gente fez o espaço atrás para carregar os pesos que ele ia treinar. Então tem todo um diferencialzinho pequeno. Mas, por exemplo, o legal também é aquele carro show, né? Aquele carro que vai no palco, brilha, aquele cheio de badulac, purpurina e neon e o caramba, porque era uma pegada na época. Hoje, realmente, o próprio colecionador, o próprio restaurador já não faz mais. Não faz. Ele quer o cara que tem o carro e fala assim, eu vou até aqui, daqui pra frente eu não vou. Esse Monza que a gente fez agora, ele tá um pouquinho rebaixado e tá com turbo. Pô, hoje em dia, pra você homologar um carro com turbo, pra você homologar um carro com suspensão, meu Deus, é em metro, é blá, 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 e aí vai. Então, e isso também é uma coisa que para vocês devia estar mais fácil na época. A documentação não era tão complicada quanto Não era hoje. nada, era exatamente. Então hoje você está meio que, graças a Deus, a gente está indo pro original, porque acho que não teria escapatória também. Sim. Então, cara, o primeiro carro que nós fizemos um Dojão, e ele era com blower. Nossa! Era com blower, quadrijet, com as lateral de porta em fibra de carbono. Cara, isso em 2007. Ninguém mexia com carbono. Ninguém mexia com carbono, a gente já fazia. Então só que aquilo fugia um pouco do contexto que os caras falavam, não, era uma pegada muscle, meio numa pegada americana, bacana, tudo, mas não era isso que a Globo queria. A Globo queria, a gente fez uma versão que tinha uma galinha no teto. Aí eu falei, caramba, como que nós vamos unir isso com isso, né? Mas eu acho que o mais gostoso era isso que a galera nem imagina, o trabalho que tá por trás das câmeras para você chegar naquilo. No resultado final, né? Cara, é assim, ele vai saber o que eu tô te falando. Tá o cara fazendo a funilaria, com o tapeceiro já do lado de dentro querendo cortar puto da vida, querendo cortar a lateral de porta para poder já ir pensando nas próximas etapas, com o outro cara já querendo passar massa para preparar ao mesmo tempo. Passando elétrico. Passando elétrico. O eletricista. A gente chegou a ter 22 colaboradores trabalhando num único carro. É absurdo. A logística então, assim, é uma coisa louca. Tu trabalha da mesma forma hoje? Tem bastante gente? Né? Tem bastante gente, mas hoje a gente desmonta muito rápido o carro. Literalmente em 2 horas a gente tá sem nada, aí o motor vai para retífica, que a gente resolveu fazer tudo no carro. Então a gente já manda o motor para retífica, o câmbio normalmente o câmbio não precisa ser refeito, mas precisa ser avaliado, né? E aí isso a gente já esquece, já tira da frente. A parte da tapeçaria também, tira tudo e manda pro tapeceiro. Manda assim, no galpão do lado, porque o Rusty Barn é um terreno grande com quase todo mundo lá dentro. Retífica, logicamente, não. Então a gente conseguia fazer muito rápido porque tá tudo muito próximo, né? E aí você fica só controlando, né? Mas a grande sacada é a preparação. Então eu estava até comentando, né? Chegou esse Monza agora, que a gente acabou de entregar, o Monza Hatch. Aí você entra no clube do Monza e começa a fazer pergunta. E aí, o que é ruim no carro? O que dá problema? Qual que é o pepino que sempre dá? Pô, tem ali o pé da porta. A internet já... Aí você começa a pegar um monte de coisa. Que peça que é difícil achar? E aí a gente já começa a correr atrás e já vai comprando. E compra até errado. Às vezes eu nem precisa da peça, mas você já comprou, já tá lá. Outra coisa que adianta muito pra gente é a internet. Né? Então você compra, mas tá aqui. É isso aí. Então, é uma velocidade. Era mais difícil na tua Não época, tinha, né? não tinha. Agora tem um problema também. Muita coisa que você compra não chega certo. Ou chega porcaria, né? Chega um negócio que você bota lá, pô,
quase que me... A gente colocou uma bomba de gasolina no Fusca. O Fusca show, maravilhoso. Subiu tudo certo. Imagina o Fusca meu. Eu quero um daqueles um dia ainda. Todo bacana, tal, voltou. Pô, na hora de pegar, pegou, mas sabe quando não pegou legal? Chegou na oficina para descer do guincho e tal, porque ele volta para a oficina para a gente fazer toda a parte legal, documento, etc. Tirando do guincho, cara, tava jogando combustível pro cárter. E a bomba de gasolina era nova. Chegou pela internet. Então, aí depois dessa eu falo assim, cara, eu tenho que ficar de olho em tudo. Então vai, testa isso aqui, testa aquilo lá, testa aquilo lá. Compra duas porque eu sei que vai dar problema, sabe assim? Então de um lado a internet é boa, né? Quer dizer, do outro lado você não sabe que chega. Né? A gente apanhou muito na época porque a gente tinha uma parceria, a gente mexeu muito tempo com coisa de carro de arrancada. Antes de fazer o Lata Velha, a gente mexia com alta performance e tudo. E a gente tinha uma parceria muito bacana com o Anderson da Protec, né? E aí a gente começou a fazer uns trabalhos, era até o Dani que fazia isso daí. A gente um dia virou e falou, vamos começar a converter esses carros tudo em injeção eletrônica, porque o que acontecia? Às vezes regulava o carro, né? Carro de 4 cantos do país, o cara ia ligar, dava problema, porque estava regulado na atmosfera aqui, temperatura daqui, tudo, vamos fazer tudo injeção eletrônica. Mas como? Não existe, não tinha roda fônica, sistema para aquele tipo de carro. E aí o Dani, né, ia desenvolvendo todos os esquemas, junto com o Anderson da Fueltec, o Anderson ligava e falava, mano, que diabo que vocês fez para conseguir pôr a injeção num Chevette, num Fiat 140? Não, eu fiz isso na roda fônica, assim assado, tirei o esquema do... Como era o nome lá? Do distribuidor, e eu fazia o esquema, virava coisa, daqui a pouco tava lá, O Dani vai tomar banho e sensor volta com várias ideias. Cara, aí o carro funcionava em São Paulo, funcionava lá no Rio Grande do Sul, funcionava no Nordeste e tudo. Então foram vários desafios que a gente tinha. Mas a gente sempre se ferrava, era na funilaria e na pintura. Nossa. Eu ia perguntar, qual é o maior desafio da restauração? O carro chegar seco no palco. Que é direto, você tá empurrando assim, você vê tua digital. Você fala, aí vai com o paninho atrás. Por isso que você sempre tem que ter muito produto de muita qualidade. E principalmente, sabe qual é o principal produto aqui de vocês? O dosador ali. Você tem que colocar tudo milimetricamente correto. Catalisador, você tem que colocar tudo certinho. Porque aí você vê realmente o produto fazendo o efeito, né? Quer dizer, porque é difícil. A quantidade de carro que sobe no palco e você cuida dele para ele chegar direito lá e você dá aquela baita polida. Aí os caras me metem gelo seco, né? Aí fica aquela puta pintura brilhante toda fosca, né? Pô, meu, não sei o que, aí lá corre. O desafio é encaixar a parte artística, porque a TV ela olha muito como parte artística, né? Total. Ele não tá nem aí pro operacional, ele não sabe o que vai acontecer na oficina. Né? A gente até teve uma experiência do dia de uma outra emissora bateu lá, querendo fazer um carro para entregar no palco lá de um determinado programa. Cara, e assim, a gente fez um orçamento, nunca tem dinheiro, né? O budget tá apertado e tal. Aí fez o orçamento e quando chegou lá no dia, falou, não dá, só tem isso e tal. Aí falou assim, cara, eu só preciso que brilhe na hora do palco. Tipo, essa é a preocupação deles. Eu preciso que ali na hora da apresentação esteja bom. Aí vocês aparecem lá no palco. Não, cara, você tá louco aparecer. Tem que ser bom o trampo. Não pra dá gente aparecer e vincular a imagem. Escondo, né? Entendeu? Então assim, a gente refugou, não pegou, porque, cara, se tiver que fazer, tem que fazer certo. E assim, aí todo mundo pergunta, e isso foi muito louco. Um dia a gente fez um reality pra Discovery e conversamos com o Fuzi. Nós fizemos um trabalho junto com o Chico Fuzi. E um dia a gente perguntando pra ele, né, exatamente por causa do overhauling, né, porque eles falam lá, nossa, é 7 dias, tal, na verdade são 7, 24 horas, tem todo dá o mesmo prazo que a gente usa. Sim. A resposta do Fuzi pra nós foi, vocês são profissionais, pensa no que melhor que você pode fazer no prazo que você tem. Né? Então, é a mesma coisa, terminava o carro do overhauling, voltava pra oficina, cara, ia ter o catadinho, ia ter o não sei o quê, ia ter a documentação, ia ter alguma coisa ali para poder fazer, né? Só que na TV é aquela mágica. Nossa, eles fizeram isso daí em 7 dias e não sei o quê. Cara, e sabe, mano, ficando louco. Agora eu tava conversando com o Bigo, ali, um pouco antes eu tava conversando com ele, eu acho que aí você falou até um pouco no começo de desafio. Eu acho que o desafio da nossa profissão hoje é gerar mão de obra. Total. E isso, cara, isso todo mundo tem problema. A gente tava conversando sobre isso, cara, e se não acontecer nada... Tipo assim, não acontecer nada diferente que atraia as pessoas para virar profissionais nesse setor, esquece. Porque você pega a estética automotiva,
Você vê moleque de 15, 16, 18 anos entrando pra estética automotiva. Agora pra funilaria, pintura, repintura, não tem ninguém, cara. Não, cara. E vai acabar, só fica os velhos fazendo Não, o trampo, legal é que entendeu? lá né, tem esse museu lá da Maria Liagar, lá em Campos do Jordão, que é do Goshima, a Fundação Maria Liagar, e eles estão formando mão de obra. Isso está muito legal. Estou muito curioso nisso. Estou acompanhando eles lá e estou até pensando em passar uma parte da oficina, ou talvez a oficina toda para Campos do Jordão, exatamente por quê? Porque a mão de obra. Né? Quer dizer, em São Paulo eu não estou mais achando ninguém. Então, lá em Campos do Jordão está saindo essa molecada, formaram acho que 15 agora, né? Quer dizer, e eles não querem vir para São Paulo trabalhar. A montanha foi até... Aí a empresa da Maomé, a montanha foi para Maomé. Porque, meu, infelizmente é onde a gente está tendo problema. É bem isso aí. Mas não é só aqui, a gente tem acompanhado isso no todo segmento, no mundo inteiro, né? Hoje em dia a molecada quer só no Mas tem que TikTok cantar, aqui, ó. cara. E a quantidade de cara que eu tive, meu, chegou um cara, não, vou trabalhar pra você, vou trabalhar. Aí de repente eu vejo assim, ô amigo, tira uma foto comigo, eu tirei, pum, lata velha atrás, tirou foto. 2 dias depois, abriu lá na oficina dele, trabalhei por lata velha. Tivemos! Foi com o Dani que o cara falou, o Dani falou, vai arrancar o câmbio, aí o cara arrancou, o Dani lembra da história? Tem várias coisas. Aconteceu com nós teve um cara que fez a mesma coisa com a gente. O cara pegou, fez um trampo com nós, lá vamos fazer um trampo, beleza. Cara, deu na segunda-feira e foi o programa ao ar domingo, foi top, tudo na segunda-feira já bateu lá. Então, mano, eu queria trocar uma ideia com vocês, que é o seguinte, todo mundo me reconheceu lá no bairro, tudo, surgiu uma proposta, eu quero aumento. Inflacionando total. O Dani já mandou, ó, faz as contas, ó, canela, sai fora. Não, mas esse nem isso, ele só tirou foto comigo e com o logo do Lata Velha, você tirou foto e foi embora, cara. Pô, postou lá. Ai, meu Deus. Mas isso infelizmente acontece. Pra gente saber os desafios da pintura, além de chegar seco, né? Como é que vocês fazem para fazer a escolha da cor, essa preparação do carro, porque tem carro que chega em um estado provavelmente deplorável, né? Como faz essa preparação, esse link com a cor? Como é que usa a criatividade, né? Cara, na nossa época a gente fazia um briefing antes com o dono do carro, né? Então a gente meio que entendia um pouco ali qual que era a pegada do cara, né? Na nossa época a gente também participava das pegadinhas, né? Então a gente tava ali junto, direto mesmo, ajudando na captura do carro, tinha essa interação, então a gente era muito próximo da pessoa. E aí a gente acabava pegando as referências com a família, porque a família sempre sabe, né? Porque o cara que tem o carro, mano, é da hora. Só que ele conversa com a esposa e fala, um dia eu vou pintar esse carro da cor tal, meu sonho é ter a roda tal. Então a gente ia pegando isso daí e tentava transferir pro carro, assim, né? Mas a questão da pintura, eu acho que é o principal, porque na hora que o carro tá lá no queijo lá, com aquele monte de luz, mano, girando tudo, que o cara do nada ele toma um choque, cara, é a melhor sensação do mundo. Porque ali você fala, cara, valeu a pena aquelas noites que a gente passou ali, toda a dor de cabeça que a gente teve, tudo. É muito legal. Eu já tive carro que, meu, no guincho, indo pro rio, riscou assim a lateral. E esse estava protegido tudo, mas, meu, sabe quando riscou? Não, e era um risco, cara, risco mesmo, não era um risquinho. Meu, chegando lá, esfregando, cãibra no braço, de tanto tentar esfregar o negócio. Aí eu cheguei pro câmera e falei, cara, você só filmou lá de lá do carro. Lá de cá? Não. Aí o cara vai lá assim, você vê direitinho, ele filmando lá de lá, ele vem aqui, de repente, não, branco, tá no E é legal que o dono do carro, ele, não sei se é assim também hoje, mas ele não vê o carro, né? Então, na verdade, você faz o reparo, é tudo escondido, os caras jogam o cara num hotel, tem tudo um trânsito. E aí o carro, ele fica do lado de fora dos estúdios lá, e aí o carro geralmente vem de cegonha, chega lá todo sujo, aí você tem que ir lá, dar maior talento no carro, limpar o carro, tudo. Depois entrar com o carro, preparar o carro lá em cima do palco, tudo direitinho, para fazer entrega. E aí, na hora que o cara vai... Cara, aquilo é tudo verdadeiro, porque tinha gente que acha que é tudo armado. Os caras falam, nossa... A principal pergunta que eu tenho é tudo armação? Não é. Não é, mano, é real. Animal, o negócio é muito bacana. Sabe que a gente teve uma experiência com o Luciano também, que é daquele outro programa que ele só tinha o sonho de ter um negócio, e aí eles realizavam isso. E tinha um cara que tinha uma oficina com o filho, e aí a Rede Globo entrou em contato com nós, que eles queriam que a gente doasse a cabine. Eles queriam que nós montasse a cabine no palco, mas tinham dado tipo meia hora. Falou, cara, não tem como, é impossível, a gente não consegue. Nem que eu bote 20 pessoas ali, eu montar a cabine em meia hora. Era hoje com a Bloco dava, né? Hoje eu não sei, hoje talvez dava, mas na época não tinha como. Não, então vamos gravar num cliente. Aí a gente, né, os gênios do marketing,
pô, vamos encher de adesivo da empresa na hora de gravar, né? E fizemos aquilo, tinha um adesivo que ocupava a cabine inteira do lado, na parede. Daí foi, eu lembro, eu tava com a família no sábado, era no sábado ainda, Chamou meu todo programa, mundo. chamei todo mundo, falei pros meus amigos que nós ia aparecer na Globo. Cara, chegou lá, toda aquela mancha no símbolo, a gente não apareceu em lugar nenhum. Foi uma frustração, assim, bem grande. Mas a gente tem que entender também que existem ali as políticas de publicidade, por mais que a gente tenha tentado acertar isso ali no início, a gente não conseguiu, né? Essa é a vantagem hoje da mídia social, né? Quer dizer, o pessoal entra, vê lá o Lata Velha, tal, não sei o quê, depois entra direto na minha oficina para ver como foi. E aí eu coloco esses parceiros na minha oficina. Você não imagina, pô, a Moura que bancou lá, sei lá... Sim, todas as baterias. Puta grana, tal, no carro, tal, não sei o quê, de repente vai lá e tem a mesma exposição. Então essa é a vantagem que hoje a gente ainda era tem exatamente como a gente fazia. A gente não ganhava dinheiro com a TV, a gente ganhava dinheiro por causa da TV. Exatamente. Então chegava, a gente tinha o patrocínio de, cara, tudo que você só ia imaginar, desde a Dana, Lataria, IGP. Cara, a gente tinha patrocínio de várias marcas. Só que as ações que a gente fazia eram fora da TV. Sim. Então a gente chegava num evento como esse aqui, ó, putz, trazia um carro de um participante, trazia tal, não sei o quê, e a gente acabava conseguindo fazer isso daí. Mas era muito legal. É que o Lata Velha deu uma caída e graças a Deus agora ele tá voltando. Tomara que seja o programa do jeito que era com vocês. Vocês tinham quase que como chama assim, um bloco inteiro, né? Era uma hora. Era mais de uma hora, chegava. E aí quando foi pro domingo também, aí a coisa diminuiu mais ainda. Mas eu acho que até voltando. O último que vocês fizeram, eu acho que foi top. Foi. Ó, foi um dos poucos projetos que eu já vi do Lata Velha que, assim, ó, todo mundo gostou e todo mundo tava elogiando. Porque o mais difícil é agradar o Zé Frizinho, os puristas. É uma treta, porque quando você fazia um carro, você tinha, assim, às vezes a tribo daquele determinado carro, você tinha os que adoravam e os que odiavam. E aquilo acabava gerando. Só que na nossa época era o Orkut, o cara ia pro Orkut tretar, né? Era não sei o que, era os fóruns de discussão, não tinha. Hoje, cara, o cara tá assistindo... na hora. Na hora, esse tipo de coisa. Mas foi muito bacana o Mãozinha, porque ficou numa pegada muito original, nessa pegadinha meio custom daquela época, né? Dos anos 80 ali, tudo. E eu acho que vocês conseguiram agradar a maioria da galera. Eu acho que isso que é o principal. Mas sempre tem aquele que... Corneta. Não vai agradar todo mundo. Isso aí a gente percebeu que é impossível. Entendeu? Isso também é uma pegada do teu estilo, acho, né? Também, né? E conseguiu caracterizar ali. Não, mas é bem difícil. Não é sempre que a gente acerta, não. Mas, graças a Deus, o pouco tempo que eu tô fazendo aí tá dando certo. Top demais. Gente, eu vou encerrar. A gente tá aqui na Automec, né? Até sábado. Então vamos estar aqui, tem uma série de coisas acontecendo, uma série de coisas ao vivo. Deve ter um barulhinho no fundo aí, que tá tudo funcionando, a gente tá pintando, fazendo revitalização de farol, né? Reparo com a nossa linha UV, com massa UV. Então tem uma série de experiências bem legal aqui. Aqui tá o Bigo, tá o pessoal da Dimensão tá com nós, tem uma série de outros influenciadores do mercado aí que estão conosco, vão vir nos visitar. Então vamos deixar uma lembrancinha aí. Né? Temos aí o nosso lançamento da marca também, a primeira feira que a gente vem, né? Como Core. Né? Será que cabe? Cabe. Cabe d'água? Querido, muito obrigado. Valeu. Obrigado pela participação. Valeu mesmo. Chu, Aí, ó, quero te ver no domingo usando, né? Aí mandando sim. a foto ali, né? Aí, ó, top. Bacana, Obrigado. pô. Ó, show. Legal? Nossa, ó. Obrigado. Bom Lindão. demais. Lindão, Vou usar, acabamento. E agradecer aí mais uma vez a parceria da Core, né, Ri? A gente é suspeito pra falar tantos anos junto, né, meu irmão? Mas, assim, tudo que a Core já fez por nós aí, elevando, né, o padrão do nosso também, trabalho, né? também O cara como põe um um boné, todo. agora todo mundo tem que pôr, mano. Tem jeito. A gente fica mega feliz de poder estar aqui com vocês mais uma Eu vez. fiz implante agora. Aí, muito obrigado. Aí, ó. Bigão, É isso aí, filho. também parabéns pelo Bigão, trampo, da hora demais. Parabéns. Prazerzaço Prazer, conhecer mano. vocês. Tamo junto, Ó, prazer é nosso. Vamos ver se a gente Tamo junta junto. mais aí. Vamos Bora, ver se Com a gente certeza, vai. vambora. Bacana. Beijo. Valeu, gente. Valeu. Tamo junto.